Bom dia a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do goleiro Pegorari. Bom dia, Pegorari, tudo bem? Está vivendo um grande momento agora no gol do Guarani, né, Pegorari? Uma sequência boa de jogos, o time numa arrancada, numa campanha que beira o G4, mas que a qualquer momento pode bater G4 e tal. Quando você chega ao Guarani lá para o começo da Série B do Campeonato Brasileiro, na sua cabeça, você vislumbrava essas boas atuações, essa campanha do time, essa briga pelo G4 já naquele primeiro momento? Bom dia. Em primeiro lugar, quando eu vim para o Guarani, a pedido do até então o Pastana, que me ligou, né, que teve esse interesse e tinha um pouco de algum problema de rejeição, coisa do tipo. E eu acabei falando para ele, falei, deixa que eu tento reverter isso aí dentro do campo, né? Porque não foi algo que foi da minha intuição fazer isso com o Guarani. Foi algo que aconteceu Cara, quando a gente trabalha, a gente tem que receber. Isso aí é a coisa mais normal. E eu tinha ainda um bom tempo de contrato aqui no Guarani e acabou que as coisas acabaram pesando para o meu lado, né? E falou procura seus direitos, pode sair daqui que não vai ter nenhum tipo de problema. Então eu peguei e saí daqui e tive que me acertar, porque foi uma coisa que fechou bastante portas para mim. Profissionalmente foi muito ruim, tive que dar bastante passo para trás de um clube da grandeza que eu estava, da história que tem. Eu tive que dar uma boa remada aí para voltar para o cenário. Então a gente às vezes analisa só um lado, né? Obviamente que a gente não mexe com uma parte de trabalhador normal. Quando você faz alguma coisa relativa pro clube, você mexe com muita paixão, você mexe com muitos torcedores, então é uma coisa que pesa muito. Então, cara, nunca foi a minha intenção, sou nascido em Campinas, tenho um carinho muito grande pelo Guarani, sempre tive. Então, para mim foi uma coisa que pesou bastante. Em relação às atuações, cara, se você pegar e analisar os times que tem dentro da competição, não desmerecendo nada, muito pelo contrário, o Guarani é um sério candidato de camisa, de história, enfim, de torcida. Então, eu tinha isso em mente, até brincava com o Fumagalli e falei, pô, tô voltando pro Guarani, que é para voltar para a Série A, velho. Eu vim aqui com esse intuito. E ele dava risada, não, vamos que dá. E, cara, a gente não está pensando lá na frente, a gente pensa jogo a jogo. O nosso próximo desafio é a Juventude, né? A gente tem que encarar como uma final, e vai ser encarada, pode ter certeza absoluta disso, e que a gente tenha a lucidez suficiente, necessária, para conseguir essa vitória e entrar de vez aí para não sair mais de G4. Tudo bem, Pegorari? Antônio Lupe, Rádio CBN. E foi com algumas emoções, né, esse seu retorno à meta titular, porque quando você chega nessa questão toda que você já bateu na tecla na resposta ao Ortiz, você chega com o Tony titular e de repente ele tem os problemas, deixa o Guarani, você assume a meta. Aí você sofre uma lesão contra a equipe do Criciúma, se não me engano. Sim. O Guarani contrata o Douglas, ele assume a meta, faz um trabalho bem, só que você automaticamente retorna em alto nível. Essa tua titularidade também trouxe algumas emoções dos dois lados, né? Chegando como um segundo goleiro, sendo titular, machucando, mas depois voltando em alto nível. Em primeiro lugar, retomando o raciocínio do Pastana, ele... não estou falando, me disse com essas palavras, né? Não tem nada a ver com a sua qualidade, com o seu perfil, porque o teu perfil precisa aqui dentro, urgente, ele falava. Mas você vai vir para ser momentaneamente a reserva do Tony. Falei, sem problema nenhum, eu só quero voltar, moro aqui perto, tenho uma vontade muito grande é gostoso a gente estar em casa, você fazer o bate-volta, sou de Americana, enfim, é uma coisa que me deixa muito à vontade, me sinto em casa aqui no Guarani. E eu falei para ele, não, sem problemas, mas quando eu tiver minha oportunidade, a gente vai tentar corresponder da melhor maneira possível, e daí vão tirar suas conclusões, né? Aí aconteceu essa infelicidade com o Tony, que até hoje não deu para entender muito bem o que aconteceu, mas enfim, isso não é mérito meu. O Tony acaba se desligando do Guarani, né? E aí eu assumi a meta do time
e conseguir fazer boas atuações, né? E ajudando o time a dar essa alavancada. E contra o Criciúma, fazendo bom jogo, ganhando de 1-0 fora de casa, que a gente poderia já, né, ter tirado um pontinho lá do Criciúma, somado 2 e tirado deles, eu acabo me lesionando. E aí entrou o Álvaro numa fogueira do caramba lá, um jogo muito difícil, com 19 anos, mostrou uma personalidade, uma capacidade gigantesca, né? O Douglas vem e pela rodagem, pela experiência de estar vindo de uma Série A, o Humberto acabou optando por ele, que também fez excelentes partidas e jogou 3 jogos e teve 3 vitórias, entendeu? Independente de desempenho, 3 jogos que o Guarani foi cirúrgico demais, principalmente na última, onde é muito difícil a atmosfera, visto agora contra o Criciúma, que o Avaí acabou ganhando. Sair de 1-0 lá, 4 minutos de jogo, uma atmosfera totalmente favorável para eles. A gente vai lá e vira o jogo, peraí, eu já acho que é o 3º jogo que está dando sérios indícios que a gente tem condição de estar lá em cima. Um jogo improvável contra o Mirassol, um jogo muito parelho. Bruno Mendes entra, no primeiro toque da bola ele faz gol. Né? O próprio Londrina, um jogo que estava se encaminhando para o empate, o Regis coloca a cabeça numa bola, rasga a cabeça inteira, a gente faz o gol, Bruno Mendes de novo. E agora essa contra o Avaí. Então, assim, retomando o seu raciocínio, acredito que o Guarani está muito bem servido da posição, tanto eu quanto o Douglas, os mais experientes aí do elenco, e tanto os meninos da base, o Álvaro e o Arthur, que também vem treinando num nível muito forte, justo o que vem fazendo o Álvaro até pelo Sub-20, e quando teve a oportunidade no profissional. Então, é continuar da maneira que está para a gente, jogo a jogo, alcançar nosso objetivo. Bom dia, Pegorari. Diego Alves, da EPTV. Um turno atrás, exatamente, você fez o primeiro jogo como titular, né, no Guarani. O Tony teve a lesão contra o Ituano, você entrou no decorrer do jogo, e contra o Juventude lá foi seu primeiro jogo como titular na Série B, né? Agora o Juventude é o próximo adversário. Naquela ocasião, o Guarani figurava no G4, depois houve uma sequência sem vitórias, o time se distanciou, e hoje o Guarani, né, se reaproximou do G4. Daquele primeiro jogo como titular com o Juventude no primeiro turno para agora, na sua visão, quais foram as principais transformações do Guarani que fizeram com que o time hoje, nesse início de segundo turno, figure entre postulantes ao acesso? Bom, é um campeonato de 38 rodadas, você analisar o que vem acontecendo, salvo exceção do Botafogo, esse ano na Série A que tá surpreendente, você oscila muito. Isso é natural. O próprio Vila Nova vinha atropelando todo mundo, teve acho que 5 jogos sem vencer, não sei se foi 5 derrotas, não me engano, mas aí já cai na conta do treinador, e aí já é treinador que vai, então assim, é uma coisa que é muito difícil de você manter um nível. Jogos simultâneos, horários, 9h30 da noite, que você passa uma noite em claro, praticamente depois com adrenalina, as coisas dos jogos, e aí dali 24 horas você já está se preparando para o próximo jogo, que já é em seguida. Então, é uma coisa meio desumana, é uma coisa que não é clichê, não é que a gente vem aqui e usa de desculpa, não é isso. A gente tem uma parte que é fisiológica, é humana. Fica 2 noites sem dormir e tenta trabalhar normal. É fogo, você vai falar, preciso de uma noite bem dormida para recuperar. A gente é muito pior, porque a gente exige do nosso corpo, né? Então, assim, não fizemos um bom jogo lá em Caxias, naquele momento que a gente perdeu o jogo de 1-0 para o Juventude, se não me engano. Um campo alagado, fugiu muito das nossas características, mas o próprio Juventude não é o mesmo de características e o próprio Guarani não é o mesmo de características. Temos o Humberto aqui, que tem um papel primordial no que aconteceu até agora aqui, uma gestão de grupo fantástica que ele tem nos bastidores, que ali o interno ali é só nosso, então ele é muito bom nisso, junto com todo o seu staff, que o Guarani é uma família, como ele usa, e de fato vaidade zero e muito trabalho. Aqui não tem picuinha, se precisa ter algum tipo de limpeza, ela já acontece de imediato. E o próprio Juventude não é o daquela época, com o Carpini, que a gente sabe a qualidade dele também como treinador, sabe do estilo de jogo dele. Então, acredito que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi lá em Caxias. Vai ser um jogo muito, muito técnico, muito parecido com o que a gente fez aqui contra o Mirassol.
E você disse o segredo da gente estar onde está. Eu acredito que a gente mudou muito no sem bola. Com bola a gente tem bola. A gente tem bola, eu falo que não é dar graxa para vocês não, quando a gente tem as nossas conversas internas, mas a gente tem um time extremamente técnico, velho. O time é muito bom, desde lá de trás até lá na frente, entendeu? Mas faltava essa Série B, colocar a Série B no sangue. O que é? Chegar junto, ter iniciativa, quando o jogo pedir guerra, guerrear e fugir um pouco dessa parte técnica. Então, quando a gente consegue mesclar a nossa técnica aliado à vontade, à disposição, a ferro e fogo, a gente consegue êxito. Quando a gente não faz isso, que a gente deixa 1 centímetro a peteca cair, vai praticamente um jogo inteiro por água abaixo. Visto o último agora contra o Ituano, numa bola despretensiosa, eles acabaram fazendo um belo gol lá e empatando a partida. Pra gente, a gente teoricamente comemora como uma derrota, que a gente vinha num primeiro tempo muito bom e depois a gente deixou a peteca cair e consequentemente sofreu empate. Então é aliar esses dois lados, o técnico com a vontade, com a disposição, que eu tenho certeza que a gente vai fazer não só um belo jogo contra o Juventude, como todos os outros jogos aí dentro da competição. Bom, tenho uma pergunta e uma observação, né? O mundo do futebol é cheio de curiosidades, né? O Guarani pegou o Ituano, seu ex-clube. O Guarani vai pegar o Juventude, seu último clube, né? E você citou agora o Carpini, companheiro de Guarani, né? Vocês jogaram Meu padrinho juntos, de casamento. Padrinho de casamento, tem uma amizade muito maior, né? Coincidências do mundo da bola, né? Mas a minha pergunta é sobre o sistema de saída de bola do Guarani. A gente observa o time muitas vezes fazendo a saída apoiada, um recuo de bola constante para o goleiro usando muito o recurso dos pés, né? Não é nem para te botar numa fogueira, não, porque acho que a fogueira maior é receber a bola dentro da pequena área. É fácil. Você se sente confortável com esse estilo de jogo, com esse estilo de saída de bola, Pegoraro? Bom, realmente no Ituano é um clube que eu tenho mais de 100 jogos e é onde eu fiz a minha estreia aqui, reestreia pelo Guarani, e o Juventude é o time que eu acabei sendo o meu último clube, né? Que eu estava lá ano passado na Série A, que fomos tentar aí uma reviravolta que acabou não dando certo. Enfim, águas passadas move montanha. O que foi. Meu foco agora é o Guarani e especificamente agora o jogo do Juventude. E em relação a esse estilo de jogo, eu sempre tive por característica esse estilo de jogo. Até se forem ver lá na minha outra passagem a gente até tinha, mas não era do treinador gostar desse estilo, eu achava que corria muito risco. Se você analisar alguns lances esporádicos, quando acontece de uma forma de recurso que eles têm de me utilizar para sair de uma pressão e eu estou apertado, eu simplifico e chuto a bola para frente. Para lateral, visto no último jogo em casa contra o Ceará, apertou eu lateral e acabou o problema. Eu não estou ali para correr risco, eu estou ali para auxiliar eles numa saída de bola e estou ali para tentar facilitar o jogo lá da frente. Porque, por incrível que pareça no futebol, a gente acha que a defesa, quando não toma gol, é a defesa que vai bem pra caramba, é o goleiro. De fato, pega. A pressão começa lá na frente. A pressão vem lá na frente para a bola chegar mastigada aqui atrás para a gente conseguir ter um bom nível de combate. Da mesma maneira que lá na frente a gente vai conseguir fazer os gols e ter as ultrapassagens, as profundidades que a gente tem, com uma boa saída de bola aqui atrás. Então a gente tenta mastigar a bola para chegar boa para eles lá na frente e, consequentemente, a marcação deles resulta numa facilidade na nossa marcação. Então, assim, me sinto confortável. O Gustavo, nosso preparador de goleiro, trabalha muito isso, dá muita confiança, é sabedor dessa área, assim, dessa função específica do goleiro. Ele dá muito mastigado para a gente que tem que fazer. Então, eu me sinto confortável, estou adaptado e espero que a gente consiga aí. Não precisa utilizar tanto também, mas quando utilizar, que a gente corresponda da melhor maneira possível. Pegoraro, eu vou fazer uma pergunta para você, saindo um pouquinho, mantendo o futebol, mas em alguns outros detalhes. Às vezes a gente que está na transmissão, acompanhando, reclama muito, por exemplo, de uma iluminação de um estádio, da cor da bola, da placa de publicidade. E não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com um goleiro. Nessa Série B a gente tem algumas coisas diferentes. O Guarani trocou a iluminação, sensacional, uma das melhores do estado de São Paulo, na minha opinião. Vocês fizeram um treino antes do jogo contra o Ceará e acho que deu para adaptar. Mas tem dois pontos que chamam a minha atenção e que atrapalham. A cor da bola, a bola azul, principalmente em jogos à noite, e a placa de iluminação com LEDs, ou seja, ela desperta ali algumas luzes
E numa saída de bola, numa bola em profundidade, pode atrapalhar um pouquinho. Olhando o espetáculo de fora. O goleiro, vocês têm sofrido com essas adaptações que foram feitas para o evento, principalmente cor de bola e essa placa com luminoso? Realmente eu tenho que parabenizar toda a diretoria que se esforçou para fazer o que fizeram aqui no Brinco, que a iluminação aqui realmente era bem ruim. Jogos à noite ficava muito escuro, aquela luz quando a bola tá vindo em direção a ela, que você olha para ela, a bola some no refletor, então é uma coisa que você tem que estar muito bem treinado, muito atento no jogo para não vacilar. E essa iluminação é muito boa, é clara, enfim, mudou da água pro vinho, espetacular. Agora vamos lá, esses outros dois assuntos. Na Série A já tinha esses refletores, esses outdoor que tinha pequenininho ali no rasteiro. Mas a cor da bola azul, aliado a esse LED que fica no chão ali, e quando tem uma propaganda que eu não sei qual que é, mas depois eu vou ver, ela é azul também, eu já falei, você imagina se bate o momento, o cara acerta um chute forte, chovendo, rasteiro, entra aquele LED, a bola azul, e tá num campo escuro, e aí? Vou usar como desculpa? Até com você que eu brinquei, né? Vou usar como desculpa? Não, então não atrapalha. Não, mas é entre a gente. Não, atrapalha. Mas não dá para usar como desculpa. Se eu vier depois dar uma entrevista e falar que foi o LED, que foi isso, aí vão falar, mas o Pegorari quer reclamar e o Cássio não reclama, o Everton não reclama. Entendeu? Então, a gente adapta com o que tem, a gente tenta manter o nível de atenção o maior possível dentro dos jogos e já se prepara para esse tipo de ocasião. Então, a gente não é pego de surpresa em quase nenhum aspecto. Desde uma cobrança de pênalti de um atacante até propriamente coisas extra-campo. Então, a gente está muito bem orientado e muito bem treinado para... Não é que a gente não vai chegar a falhar ou fazer coisas do tipo. A gente trabalha para não falhar. Falhar acontece. Mas a gente trabalha para falhar o menos possível. Então, a gente já mantém esse foco, essa atenção para justamente não ter essas brechas aí que é o que o adversário mais quer, né? Você comentou no início da coletiva sobre o processo da sua contratação, né, que teve uma ligação do Pastana, ele disse que precisava de um jogador com um perfil como o seu aqui. Dentro de campo a gente, né, te vê sempre, tem visto suas atuações, mas em relação a esse perfil, como é que é a sua atuação assim, fora do campo, assim, no dia a dia, com o grupo, em vestiário, na lida com os jogadores, exerce um tipo de liderança? Queria que você comentasse um pouco dessa atuação também, que a gente não vê assim no dia a dia. Com certeza, acho que isso é o meu estilo, é uma característica minha, né? Eu sou, brinco com todo mundo, brincalhão pra caramba, mas na hora que tem que ser sério, ser sério. Na hora que tiver que cobrar dentro de um treino, dentro de um jogo, a gente cobra. Quando você tem que saber o momento certo de fazer uma brincadeira, enfim, você gerir essa situação, porque a gente pensa que a vaidade ela só é de mulher. Você fala, mulher muito vaidosa, mulher muito isso. Quando você junta 30, 40 homens marmanjos dentro do vestiário também, cara, é difícil, não é fácil não. É porque esse aqui joga, aquele não joga, esse treina, aquele não treina, esse supre precisa de uma ausência num jogo, precisa colocar um... mas por que não colocou eu? O jogo passado eu entrei, esse jogo eu não entrei, o goleiro que joga... Então, assim, tem muita coisa que tem que ser pautada e tem que ter limite, né? Dentro de um vestiário. O vestiário é o que a gente fala. Um time ganha um jogo, o vestiário ganha campeonato, velho. Se você tá com um vestiário sem vaidade, um vestiário de homens que treinam, se entregam realmente de corpo e sangue lá dentro, como tem aqui dentro do Guarani, não é o único que eu já peguei assim, mas os que eu peguei eu subi, e foram bastante. Mas tem tudo para trilhar lá em cima, porque... E não é só eu não, tem vários líderes aí. E uns que vocês nem imaginam que aqui dentro é. Então, assim, tem muita gente com um perfil muito bom aqui dentro. Muito bom aqui dentro. E eu cito até 2 exemplos aí, que é o próprio Regis e o Bruno, pela história que tem. O Regis pelo futebol brasileiro, jogador de Série A, jogou em vários times de expressão, e o Bruno Mendes, a história que tem aqui dentro. Cara, ficaram quantos jogos? Quando o Derek estava jogando e o próprio Isaac entrava no lugar para jogar no lugar do Regis. Quantos jogos eles ficaram no banco?
eles tinham motivos pessoais para fazer o que quisessem aqui dentro. De baguncinha, de juntar a conversinha daqui, mimimi daqui, mimimi dali. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nunca reclamaram de absolutamente nada. A resposta que eles davam era única e exclusivamente em treinamento. Ah, tá puto, treinava mais. Ah, preciso fazer não sei o quê. Por que eu não estou jogando? Tem que treinar mais. Tem que fazer isso. Hoje o Regis complementa pós-treino. Então, assim, isso demonstra muito o caráter da pessoa. Entendeu? Juntando 4, 5, 6, 7, 8 desses aqui dentro, você consegue controlar 30. O duro é quando está 20 com 10. Aí é problema, aí você está lascado, se perde. E na maioria das vezes acontece, principalmente em momentos ruins, que foi onde a gente mais precisou deles e desses líderes aqui dentro e onde mais compareceu. Não só tecnicamente, que a gente também precisa de líderes técnicos. Numa hora pegar a bola do jogo para ganhar um jogo, fazer um gol para ganhar um jogo, tirar uma bola em cima da linha para ganhar um jogo, entendeu? Líder técnico. Mas diariamente a gente precisa desses líderes de vestiário, de resenha boa, de conversa boa, enfim. E acredito que aqui dentro tem esse perfil e eu me enquadro junto a esses atletas aí de caráter, hombridade e de vestiário bom, que é o que a gente preza. É o que eu faço na minha casa, eu tenho que fazer aqui, não posso ser diferente. Ô Pegoraro, quando a entrevista é boa, a gente acaba fazendo um monte de perguntas e esquece da principal, né? Até agradecer ao Vlad aqui que nos lembrou, porque hoje você está aqui justamente pela renovação do seu contrato, que foi anunciada na última segunda-feira, né? E ninguém até agora, a gente acabou nem perguntando isso para você. Te surpreendeu essa renovação? Porque você tinha contrato até o fim da Série B em novembro, né? São 3 meses. A gente está em agosto, mas o Guarani imediatamente já ampliou o teu vínculo até o fim do ano que vem. Como é que foi toda essa negociação? E você acabou te surpreendendo, né, essa renovação, mesmo com tempo ainda para terminar o ex-vínculo, né, agora atual até o final do ano que vem. Bom, analisando um pouco do clube, eu não sei se foi uma matéria que eu vi, se alguém me comunicou que nesses alguns anos para cá, não sei se foi de 1 ou 2 anos para cá, 3 anos, rodou mais de 20 goleiros aqui. De Bruno Brígido ao Tony, que saiu por último aqui. Então, assim, é uma rotatividade muito grande. E analisando com a cabeça da diretoria, né? Eu imagino. Quando você pega um goleiro que está conseguindo manter jogos em intensidade boa, sem oscilação, não que isso não vai acontecer. Repito, trabalhando para não acontecer isso. Mas acredito que ele falará, opa, peraí, está difícil, está escasso de repente, boas atuações assim no campeonato, porque todo clube roda goleiro, e estou conseguindo manter boas atuações, só peraí, vamos... Já vem de um clube que é o próprio Ituano, que eu já fiz mais de 100 jogos lá, vinha no Juventude, os clubes onde eu passei, graças a Deus eu fui titular, então já tem essa certa bagagem, e acredito que a diretoria também pensou dessa maneira, né? Mas... um dos desejos também partiu muito de mim quando essa proposta veio, de já aceitar de antemão, sem... Precisa assinar? Falei, não precisa nem assinar, minha palavra está dada. Eu vou ficar, repito, sou de Americana, tenho 2 filhos pequenos, tenho o Henrico de 6 anos e a Maria Sofia de 4 anos, né? Eu tenho minha mãe que é sozinha, né? Que meu pai é falecido. E aí isso preza muito para mim, ficar perto de casa. É uma coisa que eu me sinto muito bem. Que tem momentos que a gente passa que não volta. Uma delas é essa morte do meu pai que teve há 11 anos atrás. Então eu prezo muito pela minha família, pelos meus filhos, né, pela minha mãe, inclusive meu irmão, enfim. Mas eu gosto de estar aqui perto, então me sinto muito bem. Campinas é minha cidade natal, né? Nasci aqui em Campinas, depois já fui para Americana, então eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pelo clube, e nada mais justo do que unir o útil ao agradável, fazendo bons jogos, boas atuações, nada melhor do que uma renovação de contrato para a gente conseguir aí manter a cabeça no lugar, a cabeça fresca e agora só se preocupar em, se Deus quiser, colocar o Guarani na Série A. Está encerrada a entrevista coletiva do goleiro Pegorari.